A gente vai tentar entender se existe a possibilidade de que esse conflito se espalhe para outros países ou que outros países entrem também no conflito de maneira direta, com o temor de que essas áreas sejam invadidas ou sejam atacadas também, sejam pelo Irã ou pelos Estados Unidos, né? Por enquanto, algo difícil de prever, mas a gente já vai tentar fazer isso, explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte o que está acontecendo a partir de agora com o professor de Relações Internacionais, o Leonardo Trevisan, que sábado. Tudo bem, professor? Bom dia para o senhor. Bom dia, tudo bem? Como estão? Obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor por ter aceitado. Então, primeira coisa, eu já vou começar com essa pergunta que a gente vinha falando aqui, professor, é um pouco de futurologia, mas enfim, o que a gente pode esperar de próximos passos para esse conflito? O senhor acredita que ele deve se ampliar para outros países, ficar mais restrito às áreas que já estão com bombardeios agora? Como é que o senhor analisa essa situação? Nós temos que olhar para essa situação efetivamente como ela é, né? Qual é o plano dos Estados Unidos, né? Qual é a sequência desse plano? Se nós olharmos para isso, nós vemos que os Estados Unidos têm um plano de ataque. Mas e o dia seguinte? Né? Esse é o ponto, né? Essa é a pergunta concreta dos países árabes moderados. Eu estou falando de Arábia Saudita, em primeiro lugar, mas todas essas bases americanas que estão sendo atacadas, Omã, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, que já notificou as que recebeu, né? Todos esses países não morrem de amor, eles são sunitas e o Irã xiita, não tem nada de proximidade, mas eles descortinam exatamente isso que eu acabo de dizer, qual é o dia de amanhã, né? O ataque por si mesmo, eu estava ouvindo o Cláudio falar, né? É evidente que os Estados Unidos sequer cogitam da ideia de colocar um único soldado em território iraniano. Ninguém cogita disso. Isso o Trump seria reprovado pelos seus próprios seguidores nos Estados Unidos. Ninguém quer isso. Ninguém quer um novo Vietnã, né? Então, é evidente, né, que é preciso ter um plano político para depois das bombas. Me parece que esse é o ponto mais frágil. Aí é que está, de alguma forma, o alerta dos árabes moderados para que os Estados Unidos não atacassem o Irã. Como é que vai ficar o dia seguinte? Arábia Saudita, por Omã, pelo Catar, pelo Bahrein, todo esse petróleo passa por ali. O Irã pode perfeitamente, em determinadas áreas do estreito, ele é menor de 10 quilômetros. Basta que o Irã coloque minas submarinas para que a gente tenha um problema bastante sério nessa região para a oferta de petróleo. Aliás, professor Trevisan, bom dia. E, inclusive, foram feitos exercícios, né, ali entre o Golfo Persa, que aqui no Brasil é muito chamado de Pérsico, né, e o Golfo de Omã, com a Guarda Revolucionária, semana passada. E dois aspectos que eu peço que o senhor aborde. Primeiro, o dia seguinte, como o senhor disse, o dia seguinte, o que será o dia seguinte? E no início dos anos 50, os Estados Unidos e o Reino Unido derrubaram o Mossadegh, primeiro-ministro nacionalista do Irã, que havia inclusive nacionalizado a produção e comercialização de petróleo, que estavam em mãos britânicas e americanas, e foi derrubado. Foi inclusive esse golpe que levou o Reza Pahlavi, que era o monarca, mas levou o Reza Pahlavi de monarca a transformar-se num tirano. E um regime sanguinário, com práticas sistemáticas de tortura, que durou até a Revolução de 79. Mas como é que eles derrubaram o Mossadegh? Com forças internas, né?
eles estimularam partes das Forças Armadas do Irã e usaram até gente que fazia academia marcial, para provocar tumultos nas ruas, um ambiente de tensão, e o Mossadegh foi derrubado. E então eu pergunto se a ideia é essa, ou seja, tentar mobilizar forças externas, desestabilizar o regime a tal ponto que seja possível um surto de insurreições. E o segundo ponto, além do motivo econômico que o senhor mencionou, o Irã é, de fato, o único país que age de maneira solidária em relação aos palestinos, né? Os países árabes fracassam miseravelmente nesse assunto. Manifestam solidariedade, protestam contra o crescimento da ocupação da Cisjordânia, mas nada fazem. O Irã ele é fundamental para a existência dos Houthis no Iêmen, do Hezbollah e para uma assistência histórica ao Hamas. Então, eu gostaria que o senhor abordasse esses dois pontos. O dia seguinte pode ser a tentativa de mobilizar forças internas e que impacto geopolítico pode ter uma eventual crise e até a mudança de regime no Irã. Cláudio, eu divido com você exatamente a mesma visão. Gostei muito de você ter lembrado do Mossadegh, porque o episódio Mossadegh, lá perdido nos anos 50, ele é revelador de tudo isso, né? Mossadegh, a queda do regime do Mossadegh jogou o Irã numa aventura sem fim, né? E tinha a ver com disputa sobre a posse do petróleo. Ótimo, tá certo, é isso mesmo. O problema é se nós temos hoje, no Irã, forças internas, foi muito bem lembrado, Paulo. Se nós temos hoje forças internas capazes de alterar a realidade, o dia a dia político do Irã. Não tem. A Guarda Revolucionária tem, isso nós vamos ter clareza, absoluto controle interno. A melhor prova disso foram os atos para o controle, para a repressão absoluta das manifestações do final do ano passado e de janeiro desse ano. Foram mais de 5 mil mortos na rua com tiros na cabeça. A Guarda Revolucionária, jovens, a Guarda Revolucionária teve autoridade absoluta para reprimir o regime e manter Depois disso, a gente precisa notar que até mesmo o presidente Trump parou de falar eu vou ajudar os protestos, porque nem ele acreditava mais nisso, né? Então, parou, não falou mais isso, né? Porque sabia perfeitamente que quanto mais falasse isso, mais repressão teria no Irã e, principalmente, a situação no Irã ia se tornar ainda mais fortalecida a Guarda Revolucionária, que tem um controle completo do Irã. Esse ponto é importante. Para consumo externo, para negociações externas, para abertura com as sanções, o Irã tem uma face moderada. É o Pezeshkian, é o Aragashi, é o presidente, o chanceler, eles vão a Genebra, eles falam em acertos, falam em redução do projeto nuclear. Essa é a face externa. A face interna do regime é o que você disse, absolutamente fechado e absolutamente certeiro de que tem controle político, inclusive da própria sucessão do Ali Khamenei. Inclusive, poderíamos depois comentar sobre isso, mas a Guarda Revolucionária vai jogar um papel essencial. O segundo ponto da tua pergunta, né, a questão de uma alteração geopolítica em toda a região, é exatamente isso, né? Não é apenas fechar o Estreito de Hormuz a ameaça, né? É o Irã poder castigar realmente, acertar contas antigas com aliados dos Estados Unidos na região, né? É isso que eles têm medo, né? Porque o Irã tem capacidade militar, sim, são os mísseis balísticos de curto alcance que o Irã tem, não se sabe exatamente quantos. Israel atacou e dizimou esses mísseis balísticos. Nem Israel acredita nisso, né? De que ele tenha realmente reduzido a zero a capacidade do Irã, tanto de produzir como de disparar
espalhada pelo Irã inteiro, é muito difícil você ter um controle efetivo sobre ela. Na prática, isso voltamos ao mesmo ponto, né? A gente tem sempre que lembrar o velho alerta do Clausewitz, né? A guerra nada mais é do que a continuação da política por outras formas, né? Então, presta atenção que tipo de plano há para o dia seguinte de tudo isso. Me parece que ele não existe por parte dos Estados Unidos. Me parece que a função do ataque ao Irã é muito mais uma satisfação ao público interno americano e a uma tentativa de marcar presença, inclusive de desviar as atenções de problemas reais dos Estados Unidos para uma situação concreta como a do Irã. Há vários analistas que apontam o mesmo aspecto, né? Não há, por parte do Departamento de Estado americano, um plano concreto para o dia seguinte. Uma invasão do Irã por tropas terrestres, isso é o único ponto que está absolutamente fora. É exatamente o que você disse. Bombardear à distância é fácil. Organizar uma estrutura geopolítica para o dia seguinte é bem mais complicado. Agora, professor, qual que é a capacidade real de reação do Irã? Para você que chegou agora aqui na Rádio Bandeirantes, a gente está conversando com o professor Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ISPM. No ano passado, o Irã sofreu uma baixa muito forte com os ataques que foram feitos por Israel, né? E esse enfraquecimento do país levou a uma série de problemas econômicos, essas manifestações que o senhor e o Zaidan comentavam também, né, que tiveram um pico agora em janeiro e estão retornando, as ruas estão agitadas novamente. Qual que é o real poder de força que o Irã tem hoje, tanto no Oriente Médio, porque historicamente sempre foi um país que apoiou outros regimes com as mesmas ideologias, também grupos que faziam ataques terroristas, e hoje é um país muito mais enfraquecido. Então, por isso que eu te faço essa pergunta: qual que é o real tamanho, o real potencial de reação que o Irã tem hoje? Ana, essa pergunta é fundamental pelo seguinte, né? Que a tua pergunta é a seguinte: qual é a capacidade? Quantos dentes tem o tigre iraniano? É essa a tua pergunta, né? Essa pergunta é básica pelo seguinte, porque Israel fez um serviço, vamos deixar bem claro isso, né? Bastante eficiente na Guerra dos 12 Dias, em junho do ano passado. Ela destruiu toda a capacidade dos mísseis de proteção aérea no Irã. Israel assumiu praticamente, a frase dos analistas militares era: os céus de Teherã pertencem a Israel. Era verdade, né? Porém, de junho para cá, e mesmo antes disso, o Irã já vinha reconstruindo as suas bases militares, principalmente as suas bases de lançamento de mísseis médios e curtos, exatamente pelo que nós estávamos falando antes. O alvo não é mais só atacar Israel. Atacar Israel é uma possibilidade que o Irã percebeu que é muito diminuta. O alvo é atacar as bases americanas nos territórios árabes moderados ao seu redor. O alvo maior é tumultuar as fronteiras. Observa que o Irã tem fronteiras com o Paquistão, com o Afeganistão. Tumultuar essas fronteiras é bastante perigoso para esses países. O Irã tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de levar o conflito para outros países. É este o medo da Arábia Saudita, apesar de toda a sua riqueza com petróleo. Você tem razão de fazer essa pergunta, porque quanto o Irã pode morder, né? Quantos dentes ainda ele tem depois dos ataques israelenses de junho, né? Não se sabe exatamente, mas o que se sabe é que a capacidade do Irã de produzir mísseis voltou a ser intensa. Isso é um ponto. O Guardian fez uma matéria muito interessante, o New York Times também, sobre essa capacidade, sobre essa reconstrução da capacidade iraniana de machucar seus vizinhos. Esse é o ponto. Vai atingir os Estados Unidos? Esquece, não é nada disso. Vai atingir até mesmo Israel? É muito difícil.
são quase 2.000 quilômetros. Os mísseis iranianos não têm esse poder, mas eles têm o poder, sim, de machucar bastante os vizinhos, que são árabes moderados e aliados dos Estados Unidos. Professor Trevisan, me permita mais uma vez duas perguntas. Esse é um tema tão complexo, né, que nós temos direito com pacotes de perguntas. É isso. A oeste do Irã começou uma guerra esta semana entre Paquistão e Afeganistão. Sim, todas sim, as sim. causas todas as causas que Islamabad apontou são frágeis. Eles disseram que não, eram ataques ao Estado Islâmico e a grupos que formam guerrilhas muçulmanas na fronteira com o Afeganistão, mas que são paquistaneses, mas que migram com uma fronteira imensa, de mais de 2.000 quilômetros, 2.600 quilômetros, entre Paquistão e Afeganistão. Então a primeira pergunta é, o senhor enxerga apenas motivos endógenos, locais, que estão muito frágeis por tudo aquilo que o governo paquistanês argumentou, desse ataque aparentemente sem razão relevante contra o Afeganistão? E se isso se insere de alguma maneira na estratégia geopolítica dos Estados Unidos ali, é bom lembrar que o atual governo paquistanês é muito ligado a Washington, muito ligado. O Imran Khan foi detido de maneira injusta, houve um golpe no Paquistão, um golpe silencioso. E segundo, o silêncio de Rússia e China. Nós temos visto o Líbano ser covardemente atacado, ter sua soberania solapada pelos ataques de Israel, que sempre argumenta, o argumento que está ali na prateleira, não, estamos atacando o Hezbollah. Mas até vilarejos cristãos foram atacados, vilarejos sunitas, que nada tem a ver com o Hezbollah é xiita. Gaza está devastada, o plano de reconstrução do Trump é um plano que aliena completamente os palestinos, não tem nada a ver com os interesses palestinos. A Cisjordânia, sendo, inclusive agora com a determinação de que as terras ali, no setor C, que tem 60% da Cisjordânia, passam a ser do Estado e possam ser compradas por colonos de Israel. Há pouco eu falava com a Ana sobre a situação em Cuba, né? Onde Rússia e China manifestam solidariedade platônica, mas nenhuma ação efetiva, nenhum enfrentamento, como aconteceu com a Venezuela, que ficou solitária, né? Diante do cerco dos Estados Unidos. Esse silêncio ou essa falta de ação de Rússia e China indica o quê? E se o senhor acredita que há alguma relação entre essa guerra esquisita entre Paquistão e Afeganistão com os acontecimentos no Irã? E eu já vou aproveitar só para falar que a Rússia se pronunciou agora há pouco, mas também de maneira muito singela, viu, Zaidan e professor? Só disse que o que acontece hoje entre Irã, Israel e Estados Unidos pode iniciar uma catástrofe. Nada além disso. Nada além disso, né? Sabe, Cláudio, eu gostei muito da tua expressão, se eu lembro ela corretamente, né? É uma solidariedade platônica, né? Vai indo que eu, né? Vai indo que eu não vou, né? De algum modo, esse limite está posto naquela região, né? Vamos por partes, né? Do que você falou, muito interessante. Primeiro, a guerra Paquistão-Afeganistão, né? É muito difícil essa situação, porque o Paquistão é um país organizado, centralizado, com o poder efetivo. É como você disse, ainda há golpes, etc., mas é um poder efetivo. É completamente diferente do Afeganistão. O Afeganistão tem um poder marcado por, pela expressão é bem nossa, mas serve bem, uma colcha de retalhos, né? Senhores da guerra ainda têm controle. O Talibã tem controle direto de Cabul. Que Talibã? Qual deles? Né? São vários. Né? Cada um deles tem visões religiosas, dissensões religiosas e não só. Né? São senhores da guerra mesmo. Quando você fala Afeganistão, é bom a gente nunca esquecer, né, que o Afeganistão tem uma fonte inesgotável de recursos para comprar armas, né? Papola, né?
tudo que você cerca, a droga, o Afeganistão é o grande produtor mundial disso. Né? Então, esses senhores da guerra têm uma fonte inesgotável de recursos para comprar armas, aviões, coisas muito modernas, tudo isso acontece. Né? Portanto, o governo de Cabul, ele é governo, mas não necessariamente, especialmente perto das fronteiras com o Paquistão. Aí nós temos a presença do Estado Islâmico e de outras visões que entram no Paquistão, fazem ataques e voltam. Isso tem acontecido. Né? Aconteceu agora? Não, vem acontecendo. Em outubro foi bem forte essa situação. Sabe, quando a gente fala de Paquistão, a gente não pode esquecer, Cláudio, você tem toda a razão, né? Que aquilo ali é um barril de pólvora, porque você falou de Paquistão, pensa a Índia. Né? Imaginar que a Índia não está observando essa situação é sonho de noite de verão. É óbvio que a Índia está observando. Né? É óbvio que as dissensões no mundo islâmico interessam a Índia por causa de Caxemira, né? Que ela quer retomar, que ela quer voltar. E é uma tensão constante. Né? Ela é isolada do contexto Irã e Estados Unidos? Não, não é isolada. Você tem toda a razão. Né? Uma das principais armas que o Irã tem é de propagar o conflito além das suas fronteiras. Não nos esqueçamos nunca, você lembrou muito bem, a enorme fronteira entre Paquistão e Afeganistão, mas a fronteira também é enorme entre Paquistão e Irã. A fronteira também é enorme entre Irã e Afeganistão. Olha o mapa. Né? Quando você vê isso, você vê o local central, geoestratégico que o Irã tem naquela região e a capacidade de atingir vários dos vizinhos. Aí é que está o silêncio de Rússia e China. Esse é o ponto do C. Vocês fizeram muito bem de lembrar como Rússia e China são cautelosos. Apesar de que a China é, hoje, o grande aliado de Teherã, é o grande aliado do Irã. A China compra mais de 70%, provavelmente 80% do petróleo iraniano, que não tem para quem vender, dado as sanções americanas. Essa facção no Irã boazinha, a facção do Pezeshkian, a facção do Aragashi, que quer negociar, que está sentado em Genebra, que é o fim dessas sanções, para tentar aliviar a pressão que a China faz sobre o Irã. Esse é o ponto. Né? Então, mais tensão naquela região não interessa à China e à Rússia, porque isso vai prejudicar interesses diretos. Não nos esqueçamos, Cláudio, a China fez algo que era impensável há uns anos atrás, e ela foi fazendo isso ainda com a presença americana, e foi definitiva para a China dar autorização ao Talibã de mandar os Estados Unidos para fora do Afeganistão. A China fez uma estrada não rodoviária muito importante entre Cabul e Islamabad, para retirar por Islamabad os minérios do Afeganistão. A China retira, inclusive, terras raras do Afeganistão. Tem negócios nessa história. Né? Então, quando você olha para esse quadro, é um quadro de extrema tensão, né? Mas extrema tensão, por várias razões. Passa pela economia, passa pela geopolítica e, principalmente, passa por ódios seculares naquela região. Você fez muito bem de lembrar as dissensões entre o mundo xiita e o mundo sunita dentro do Afeganistão, dentro do Paquistão. Isso tudo está presente, tudo isso é explosivo. Todas essas situações estão marcadas. Dá para a gente ter uma boa ideia de quanto é possível qualquer feiticeiro naquela região apanhar das suas vassouras.
Bom, deixa eu agradecer aqui ao professor de Relações Internacionais da ESPM, Leonardo Trevisan, que passou esse longo tempo com a gente aqui nesse Jornal Gente, que está muito voltado para esses ataques que acontecem agora no Oriente Médio. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Um bom sábado, que eu sei que para o senhor vai ser muito longo também. É isso mesmo, Ana, vai ser longo sim. O Cláudio que se protege também vai ser longo hoje. Um abraço, meus amigos. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.